Essa aqui eu não sabia que tava. Ah lá, estamos no ar já. Então vamos lá. Olá! Vamos fazer diferente? Vamos. Faz a abertura do nosso podcast hoje. Então, muito bem. Olá, estamos aqui, você que está aí nos assistindo, o nosso podcast aqui, o nosso segundo episódio, e você está aqui no Matraca, olha que bacana, aqui no Matraca Podcast, aqui nos estúdios de ninguém mais, ninguém menos do que da Conduta Filmes, aqui em São José do Rio Preto, e é um prazer ter você aqui. Hoje o entrevistado sou eu, Alexandre Stevanato, ele, o Luiz Áureo, e o Fábio, que está forgando aqui na nossa, agora vai falar um pouquinho também. Obrigado, cara. Obrigado por ter. Ô, bicho, tá contratado. Próxima vez você vai sentar do meu lado aqui. Vamos lá. Tá foda. Não consigo nem fazer a abertura do podcast, cara. Posso apresentar vocês? Pode, vamos lá. Posso? Então vamos lá. Estou aqui com meus amigos queridos, Alexandre Stevanato, Luiz Áureo, cineasta e fotógrafo. E vou falar um pouquinho desses caras aqui pra vocês. Alexandre Stevanato. Ele tem que ler para falar do meu currículo. Me conhece. Cara, mas também você mandou aqui 3 folhas de currículo, Me pô. conhece desde 2006. Ele precisa ler o meu currículo. Vai lá. Ó, formado em comunicação social, publicidade e propaganda pela Unimar. Foi. Universidade de Marília. Foi. Foi bom? Foi bom. bom? Foi legal. Bacana. Foi bacana. Foi sim. Especialista em cinema e audiovisual pela Unilago, Universidade dos Grandes Lagos. Especialista em cinema? Você fez especialidade em cinema lá na Unilago? Como que foi? Ou eu fazia corte e costura, o que é uma profissão atualíssima e do futuro, ou eu fazia cinema. Optei por fazer cinema, mas também sei dar meus pontinhos. Ah, é? Muito bom, muito bom. O cara é foda, velho. Docente nos cursos de comunicação social, publicidade, propaganda e jornalismo da Unirp. Você é professor, mano? Sou professor há 13 anos, com muito orgulho, na Unirp, melhor faculdade de comunicação que nós temos aqui em São José do Rio Preto. Coloca todas as outras no chinelo, queria deixar isso bem claro aqui. Então, para você que está querendo fazer comunicação, aliás, ano novo, vida nova, vem para a Unirp. Cara, eu só perguntei se era professor. Então, se a Unirp quiser patrocinar o nosso podcast aqui, por favor. E o cara fez uma propaganda aqui sensacional da Unirp aqui, mas tudo tá valendo, tá valendo. Marketing. Oh, pô, que isso, bicho. Diretor executivo da Esteva Cine Filmes, produtora de conteúdos audiovisuais em São José do Rio Preto, roteirista e diretor de 17 filmes premiados, nacional e internacionalmente, como curta-metragem Minha Mãe e Minha Filha, estrelado por Eva Vilma, e Aperto, estrelado por Milton Gonçalves. Pois Tive a honra de participar de praticamente todos esses projetos, mas fala aí. Pois é, muito esquisito, né, estar aqui falando sobre tudo isso, porque o Fábio está comigo desde 2006, do nosso primeiro projeto, né, que foi curta-metragem Vidas Eternas. Nossa senhora, hein? Cara, um curta-metragem de época. Foi. Para 2 caipiras que não sabia nem o que estava fazendo no planeta, pelo menos eu, né, você eu não sei, mas aquela calça de Agostinho Carrara que você usava, aquelas roupas que você chegou aqui, não tinha crédito nenhum, né, velho? Não, cheguei em Rio Preto em 2006, isso mesmo, e ganhei um edital aqui municipal na época e fui fazer um filme. Cheguei na produtora desse cara e conheci ele naquela época, né, que nem ele falou, aí eu trouxe umas calças do Peru, de uma viagem que eu fiz, umas calças meio malucas assim, e cheguei lá com a minha motinha, e aí a gente virou amigo e somos amigos até hoje, né? E o Fábio começou a ser meu parceiro nos filmes, como diretor de fotografia, e a gente estendeu essa parceria aí pra vida, né? Viramos grandes amigos, né? Graças a E Deus. realmente a gente tá junto em todos os projetos até hoje, de filmes, de curtas, de longa, enfim, mas acho que isso é papo para mais de metro, né? Vamos. Nossa, nós temos um assunto Vamos aqui, lá. porque 15 anos de parceria é assunto que não acaba bastante. mais, né? Pois A gente é. tem bastante coisa legal pra falar, porque você sabe que eu sou, além de todo seu amigo, sou seu fã, porque fazer o que você faz e viver dos filmes que você produz é um lance inédito pra mim, assim, porque eu não vi ninguém até hoje aqui no interior viver dos filmes que produz. Na realidade, não tem mais ninguém que produz, né? Assim, filmes como você faz, porque existiam núcleos de cinema em Rio Preto e isso foi se dissipando, desfazendo e você ficou. Mas nós vamos falar disso já já. Eu quero apresentar o nosso colega, Luiz Áureo, Aí. também. Luiz Áureo é cinéfilo que fala? Aquele Sim. cara que é amante do cinema? Sim, que sim. gosta, que Que gosta, que assiste, que vai atrás, que estuda, estuda sobre que pesquisa. pesquisa. é. Nós temos um cinéfilo aqui, mas, cara, o cara é fotógrafo, profissa, dos melhores aqui de Rio Preto, formado em educação artística, com licenciatura plena em desenho. Você desenha, mano? Você é Desenho, desenhista? desenho. Eu comecei desenhando, né?
eu fui atrás dessa área, assim, de fotografia mesmo, comecei desenhando, que eu desenhava história em quadrinho antigamente. E aí eu fui fazer faculdade de educação artística para aprender a melhorar o desenho, né? E aí eu conheci fotografia lá, essas coisas todas, aí eu comecei a entrar nesse mundo. Aí Mas eu vi no seu currículo que você também é designer, você trabalhou em várias agências de propaganda. Sim, é porque Como logo foi? depois que eu me formei, eu abri uma agência de publicidade, junto com mais 3 sócias, né? Então eu comecei a trabalhar na área de publicidade também. Porque, cara, fala sério, né, Estevam? Esse cartaz, essa arte que ele fez do último filme do Pêndulo ficou uma coisa espetacular, né, cara? Ficou... Pois é, mas enfim, aqui na mesa somos 3 amigos, né? Somos 3 parceiros aí profissionais e de vida. E o Luiz também, sempre muito parceiro meu nas produções, em algumas, nas últimas aí pelo menos, em outros projetos do passado também. E realmente, então hoje em dia eu tenho muita dificuldade nisso, mas eu dou meio que carta branca para ele poder produzir as artes dos filmes, os cartazes, os banners, enfim. E o nosso último curta é um curta chamado Pêndulo, e ele realmente produziu uma arte que ficou espetacular, né? Ficou muito bacana ali com a Fernanda Viacava, o Emílio Moreira, o Sérgio Pardal, na capa do filme ali, uma foto muito viva, né? São rostos, né? Com um fundo escuro ali, então realmente ficou muito bacana. Eu quando vi a arte, eu fiquei impactado. Eu achei que a arte ficou muito top. Falei, cara, que loucura. Mas fala pra mim, você que é um designer, profissa e tal, manda muito bem, sobre as artes do Estevam, quando ele se habilita a fazer as artes do filme. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que você chegou lá e falou, mano, deixa que eu faça essa porra? Por quê? Não, porque era triste, né? Você concorda comigo? Eles combinaram antes, só pode ser isso. Mas tudo bem. Vamos fazer um intervalinho, voltamos já aos nossos patrocinadores. Qual que era a fonte? Qual é a fonte que ele usa? Não, era Comic Sans. Comic Sans? O cara fazia pôster de filme com Comic Sans. Ai, cara. Não, mas olha só, eu devo estar ficando vermelho aí, depois dá uma corrigidinha, dá uma dessaturadinha. Não, realmente, cada um na sua área de atuação, né? E eu sempre muito metido a besta, sempre quis fazer as próprias artes, os banners, os cartazes. Mas por quê? Porque normalmente nós fazemos filme que não tem verba, né? Normalmente um edital municipal, uma grana daqui, uma grana dali, rifa, crowdfunding, vaquinha virtual, mas quase sempre sem verba. Então, eu sempre fico muito receoso de chegar e falar, então vai, Luiz, quanto você cobra para fazer essa arte? Né? Porque o trabalho do cara ele é muito valioso. E quem sou eu para colocar preço no trabalho das pessoas? Sim. Né? Então, teve um dia que eu falei para ele, quanto você cobra? Aí ele falou alguns palavrões para mim que eu não posso repetir aqui agora, tal, não vai ser muito elegante. E aí, né, que nós estamos firmando meio que essa parceria mesmo, dele desenvolver essas artes em troca da visibilidade que ela tem, mas é claro que na maioria dos projetos eu consigo pagar, né? Não quanto os trabalhos, inclusive o teu, o dele, o do Firmino, que está aqui na técnica hoje também, vale, mas a gente sempre tenta pagar, remunerar os profissionais envolvidos, né? E falando especificamente das artes que o Luiz faz, elas realmente valem muito mais do que a gente consegue pagar financeiramente e levam os nossos filmes aí, Brasil afora, mundo afora, por meio dos festivais, né? Sim, sim. É que eu acho assim, esse negócio, quando o Alexandre me chamou para fazer essas artes, é porque como eu sou da época de locadora, eu ia muito em locadora, e eu sempre escolhi o filme pela capa dele. Então eu acho que a capa, o cartaz, o pôster, ele tem que sintetizar o que o filme é. Então se você não trouxer essa informação na capa, a pessoa não vai se interessar por assistir. Sim. Então você tem que ter esse olhar, você tem que conhecer o filme, você tem que ter esse olhar para colocar tudo em uma imagem, o que um filme de 30, 40 minutos pode representar. Sim, sim. Então isso que eu acho importante. E assim. você já se enganou pela capa, o filme era uma porcaria? Já, muitas vezes. Às vezes os caras têm um designer ótimo lá, faz uma capa linda e o filme não é nada daquilo. Não condiz com condiz a capa que foi feita. Não, legal você trazer essa informação, né? Porque, tecnicamente falando, 50% do sucesso ou do fracasso do filme está no nome do filme. Uhum. Né? Então você vai lá assistir um filme, o nome do filme é extremamente importante para que você também se interesse ou não em assisti-lo. E quando você vê uma capa bem feita, sintetizada, que nem ele falou, e com o nome do filme ali que te chama realmente a atenção, é que você compra a ideia ou não de assistir o filme.
né? Então, bacana isso. Legal, gostei. E Estevam, fala pra gente aqui, você, quando chegou em Rio Preto, há 15 anos atrás, eu lembro exatamente quando você chegou lá na produtora, com aquela vontade, aquele desejo de fazer e tal, tal. 15 anos depois, continua o mesmo desejo? O desejo mudou, né? Realmente, eu era um cara de 25 anos. Então, eu cheguei na cidade, eu nem trabalhava com isso ainda exatamente, né? Eu fui gerente de loja aqui durante muito tempo, já trabalhava com isso em Marília, que é a minha cidade natal. Quando eu cheguei aqui em Rio Preto, fui trabalhar, né? Estava fazendo mestrado como aluno especial e tal, e tinha que trabalhar para pagar contas, enfim, para viver. Mas não era aquilo que eu queria fazer da minha vida, exatamente, até que eu ganho esse primeiro editalzinho aqui na cidade, um edital pequeno na época, um dinheirinho bem pequenininho para fazer o meu primeiro filme. Falei, caramba, é isso que eu vou fazer da minha vida. Então, na época, eu estava com uma vontade, um desejo enorme de ser cineasta, né? Que era o que eu tinha estudado para poder fazer. E quando eu chego lá na produtora e te conheço, e você topa fazer o projeto, eu falei, cara, agora pronto, agora fechou. Né? Porque na época, mesmo com a inexperiência, né, tinha um coração desse tamanho. Sim. E eu acho que o nosso primeiro filme foi isso, né? Sim. Porque você comprou a ideia de uma tal forma também, que eu via o brilho no teu olho. Você estava acabando de fazer o teu primeiro filme, que foi um longa chamado Mármore, Isso. aqui em Rio Preto, de um cara que a gente conhece, acho que todo mundo aqui conhece, Rafael Marto, Sim, né? sim. Na época, e aí eu chego com a ideia da gente fazer um outro filme. E você comprou a ideia e fomos fazer. Quanto que eu te paguei na época? Nada? Não sei, não me lembro. Se não teve nada ou se teve um pouquinho lá, mas você aceitou fazer. Sim. Se teve grana, foi muito pouquinho. Você topou fazer. Então, realmente, o meu desejo na época de fazer filmes era maravilhoso. E como você disse, 15, quase 16 anos depois, são 17 filmes no currículo. Sim. Né? Sempre, mas sempre com muita dificuldade, sempre com muito descrédito, né? Sim. Mas falando da parte boa, alguns editais ganho, né? Nós já chegamos a fazer rifa. E esse cara aqui, por exemplo, o Luiz, é o responsável pela rifa que nós fizemos no nosso penúltimo filme. Olha só, 13, 14 anos depois, fomos fazer um filme, Aperto, Sim. né, com Milton Gonçalves, um monstro da teledramaturgia brasileira. E ele aceita fazer o filme. Ele leu o roteiro, disse que era muito sensível, delicado, gostou do roteiro, gostou de mim, me emocionei, chorei que nem criança quando ele falou isso, né? E aí contei pro Luiz, falei, mas a gente tá sem grana, e agora? E naquele desespero ele falou, vamos fazer uma rifa. E eu fui reticente, falei, não vamos fazer rifa. Por que não? Vamos fazer uma rifa. E fomos batendo um papo, 3, 4 dias depois, montamos a rifa. Então, assim, o desejo, como eu disse no começo da minha fala, que eu já estou me alongando demais aqui, ele mudou, ele sofreu altos e baixos, altos e baixos. E aí, eu costumava dizer que eu fazia cinema por amor. Ah, eu faço cinema por amor. E eu acho que é uma coisa da juventude mesmo, você ter esse tesão de dizer isso, de viver esse amor por fazer o cinema. Mas hoje em dia, não mais. Mas calma. Porque hoje em dia é isso, cara. Eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho uma casa, e como você disse, eu vivo disso, né? Eu vivo do meu cinema, eu sou professor também, mas... Bom, não vamos nem falar sobre isso. O cara faz a maior propaganda da faculdade, o cara vem... Não, a faculdade é muito boa, mas o meu salário é muito ruim. Enfim, a gente está com poucos alunos, né? Aquela coisa toda. Acho que todo mundo está sofrendo com isso. Então, eu preciso ter um retorno financeiro com os projetos de cinema que eu faço. Porque fazer apenas pelo amor e pelo brilho nos olhos meus e das pessoas que assistem, legal pra caramba. Mas se eu não tenho retorno financeiro para poder pagar minhas contas básicas e para ter um conforto, passa a não valer mais a pena. Sim. Então, entro em várias crises existenciais, profissionais e pessoais em decorrência do meu cinema, com certeza, do meu trabalho. Mas estamos aí, firme e forte, acabamos de lançar um outro filme, né, que é o Pêndulo, a gente vai falar um pouco sobre ele também. Já tem um projeto novo que certamente vai acontecer agora em 2022. Inclusive, você é possível patrocinador. Depois a gente conversa. Enfim, é isso, cara. Então, o desejo existe, mas ele é mutável, né? Horas mais, outras menos. A força, às vezes, é maior, às vezes é menor, e a gente vai tocando.
Mas o tesão não acabou, não. Não acabou. Ah, mas falei de um jeitinho tão, né? Não acabou. Mas, hoje em dia, as minhas produções, elas são muito mais racionais do que emocionais. Não vou meter o louco e falar, vamos fazer a qualquer preço, a todo custo, vamos fazer... Não faço mais isso. Já fizemos. Sim. Todos nós aqui, inclusive. Todos nós que estamos nessa mesa, Leandro que está ali atrás também, já fez praticamente por amor. Chega. Se eu não puder remunerar as pessoas hoje, se eu não souber que eu tenho a verba para poder te pagar o Luiz, pagar todo mundo que for participar do filme, aí eu recuo e prefiro não fazer nesse momento. Entendi. É isso. Ô Luiz, Oi. A questão dos prêmios que você já ganhou, de fotografia, exposições, Aham. fala um pouquinho pra gente aí como que tá, depois da pandemia, como que você tá desenvolvendo todo esse processo aí. E depois nós vamos falar também sobre a área que você atua, que é o casamento, né? Uhum. A área social também, você vai falar um pouquinho sobre isso. Mas fala pra mim sobre os prêmios que você ganhou, inclusive o prêmio com aperto, né? Isso. Você ganhou com aperto. Eu também ganhei com aperto. Acho que foi o único filme, né, Esteban, que eu ganhei em fotografia, foi o aperto, né? E Eu ganhei logo 2, né? Alguns prêmios, né? Alguns prêmios, 2 ou 3 aí. É. Que eu me recordo agora mais recente que foi de fotografia, que é a área que eu atuo, foi o aperto. Mas fala aí, Luiz, como foi pra você aí que tá participando com a gente também de todo esse processo? Mas também quero falar das suas exposições, tudo que você tem feito aí. A primeira exposição que eu fiz foi sobre dança, porque eu sempre fotografei muita dança, né? Então, eu gostava de fotografar backstage de dança, que é uma coisa que ninguém tem acesso. A pessoa vai lá e assiste um espetáculo de dança, mas eles não veem o que está acontecendo por trás da cortina vermelha, né? Inclusive, a exposição chama Por Trás da Cortina Vermelha, que é uma exposição sobre backstage de dança, o que acontece para trás da cortina. Sim, sim. Então, camarim, maquiagem, sapatilha, tudo que acontece ali por trás, na coxia, né? Eu fotografei e algumas apresentações também. Então, essa foi a primeira exposição que eu fiz minha, que eu expus no Cafezine, expus na Companhia Fábrica de Sonhos, fiz uma exposição minha mesmo. Aí depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer muita coisa geométrica, porque eu sempre gostei de muita geometria. Então, planos super alinhados, coisa tudo igualzinha, tipo uma coisa dividida, daqui para lá igual, tudo igual, sabe? Geométrico, sim. E aí eu fiz uma exposição chamada Geometricidade, que eu participei no Sesc, no Breu, que foi exposta lá nesse espaço do Sesc, né? Então eram assim, fotografias de espaços, por exemplo, aqui eu vejo aqui tem um canto que tem uma formação geométrica que fica legal. Então eu vou lá e fotografo aquilo ali e faço uma composição que ela fica harmônica, sabe? Que você consegue olhar, você não identifica o que é, não dá para identificar o que é, mas é uma coisa agradável de olhar. Então essa foi a segunda exposição que eu fiz. E aí depois os prêmios que eu ganhei foi com direção de arte, né, Alexandre? Com Com aperto. Aperto, né? Sim. Você... Foram 2, não foi? Tem um que você já me entregou... Que eu já te entreguei troféu, camiseta, que acho que foi no Festival de Cinema de Três Passos, lá no Rio Grande do Sul. Um festival de cinema muito agradável, pessoas muito respeitosas. Mandaram um troféu, a camiseta rapidinho. E você ganhou também agora... Foi o Rima, não foi? O Rima, seu nome... O Rima você ganhou também, mas o Rima não é um festival que envia troféus e tal, eles apenas certificam lá que você ganhou. E você ganhou também, se eu não estou enganado, salvo engano, o Festival Tamoio do Rio de Janeiro, em março deste ano. E um festival muito desrespeitoso, aliás, que não nos mandou os troféus, que não nos mandou as camisetas que eles prometeram. Então, ai, falei. Puxa vida. O bom é que é super sincero, né? Super sincero. Mas, enfim, é isso. Essa coisa da educação artística mesmo, que eu cursei, dessa parte de arte, me levou para essa parte de direção de arte. Que eu gosto muito também de direção de arte, fazer isso em cinema é muito interessante, porque é uma coisa que se você faz bem feito, quase sempre passa despercebido. Mas se você faz uma direção de arte pobre, as pessoas percebem. Sim. Então você tem que ter um cuidado extremo assim, nessa área,
porque é uma coisa assim, é muito importante que tenha uma direção de arte pelo menos razoável no que você vai mostrar. Porque se você fizer abaixo, a pessoa vai apontar aquilo ali. E essa questão dos filmes, né, Esteva, deu oportunidade para todos nós, né, cara? Porque eu, na minha área, nessa correria do dia a dia, né, da produtora, o único projeto que eu consigo exercitar a minha fotografia é no filme. Uhum. Porque ali você sai totalmente fora daquilo do contexto comercial e vai entrar no contexto artístico. Então ali, na realidade, é que eu conseguia exercitar alguma coisa. E todo filme tem uma particularidade, você faz uma cena difícil. Todo filme tem uma cena difícil que faz a gente pensar, faz a gente exercitar a nossa técnica e sempre com aquilo que a gente tem, né? Faz você sair da zona de conforto ali do que você está acostumado a fazer, né? Você tem que pensar uma forma diferente de fazer aquilo. Sim. Essa última cena do pêndulo, por exemplo, né? Que tem a cena do cara descendo do carro e correndo pra ponte, aquela coisa toda, que foi uma cena muito complexa. Quando eu vi, eu gelei, velho. Eu falei, cara, a pós-produção dessa cena vai ser uma coisa... E vendo o filme pronto, você vê que rolou a emoção da cena, rolou tudo. Então, realmente, cara, cada projeto coloca a gente numa... aquela sinuca de bico boa, né? Que você fala assim, cara, tem que me virar. Tem que rolar. Cara, eu acho fantástico você estar falando sobre isso, né? Porque eu e o Fábio, por exemplo, somos amigos aí há 15 anos, né? 15, 16 anos, que a gente já mencionou aqui. E os nossos únicos arranca-rabos, as nossas brigas, entre aspas, que nós já tivemos, foram dentro de sets dos nossos próprios filmes, né? Por alguma dificuldade. Esteva, não põe a mão na minha fotografia. Quem tá fazendo a fotografia sou eu. Fábio, mas eu quero assim, mas eu que sou o diretor de fotografia. Fábio, essa luz, pode deixar comigo, né? Então, brigas assim, saudáveis, né? Sim, coisa sim. que depois de 3, 4, 5 anos a gente volta a se falar. Passa 5, 6 projetos e a gente volta. Que é isso? Coisa que na hora ali mesmo a gente já consegue resolver. E eu acho que isso é sempre muito saudável, né? Porque eu te desafio sempre, realmente, Sempre. que nem você disse. Todo filme tem uma cena mais complexa. Tem mesmo. E eu confesso que lá em 2011 eu gelei. Porque nós estávamos produzindo um filme lá na região de Marília, que é a minha região, minha cidade natal, chamada Saga de Maria Antônia. Então era um filme que se passava dentro de um canavial e tinham várias cenas mais complexas. E o Fábio era o diretor de fotografia, ele ia comigo para fazer a direção de fotografia. E ele teve um problema pessoal, um problema familiar e não pôde ir, né, de última hora. E Como aconteceu com o pêndulo também. Como aconteceu com o pêndulo agora recentemente. E eu resolvi que na época eu iria assumir a fotografia. Né? E eu me lembro que eu te liguei umas 2 vezes para falar, cara, isso, como é que eu faço, como é que eu regulo, como é que eu... E aí, mesmo à distância, você me ajudou, né? Sim. Modestamente falando, a fotografia da Saga de Maria Antônia ficou bacana, ficou legal. Claro que teria ficado muito melhor se você estivesse lá com a gente. Muito obrigado. Né? Pela tua experiência, pela sua expertise, pela tua sensibilidade. Mas tentei dar conta ali, tá? E então isso é muito importante, é fundamental, acho que para o sucesso de todo o projeto. E já pegando o gancho aqui, o Luiz ele é um cara muito centrado, na minha opinião, ele é um cara muito centrado, pessoalmente, profissionalmente, ele não é de falar muito. Né? Então ele vai em casa, eu começo a ler roteiro com ele, eu começo a falar sobre ideias com ele, Exatamente. E eu já começo, não vai falar não, fala, né? E ele quietinho ali na dele e tal, ele estava falando sobre a direção de arte, ele foi muito assertivo. Se você fizer um bom trabalho, tá bem feito. Se você não fizer, todo mundo fala sobre ele. Quando nós fomos fazer o Aperto, né, um filme que se passa num ambiente rural, ele tem 3 fases, né, 3 Sim. épocas distintas. Então, o Luiz assumiu a direção de arte. Tem uma cena muito específica do filme em que um garotinho, Cauê de Jesus, ele foi Milton Gonçalves quando criança. Tem uma cena em que o avôzinho dele estava penteando o cabelo com aqueles pentinhos de bolso que se tinha antigamente, sabe? Aqueles que põe na mão assim, Sim. guarda no bolso, né? Pente de bolso. E ele tinha um espelho, que era um espelhinho redondinho. Se vocês puxarem na memória, aí, talvez vocês se lembrem disso. Ele é um espelhinho ovalado, né? E atrás ele tem ali alguma arte, algum desenho,
alguma coisa específica, algum desenho específico. E a gente não achava esses espelhinhos, mas nem... A gente procurou bastante. Falei pra ele, cara, não achamos. Ele, não, beleza, consegui lá, consegui. Consegui o quê? Como? Não, tá lá. Consegui. E o espelho que ele trouxe pro filme, você lembra? Tá lá em casa até hoje. Você produziu, né? Sim, eu fiz. Você fez o espelho, pintou atrás com um verdinho, sim, água, assim, sim. bonitinho, desenhou ali umas flores. Sim. E, gente, ficou uma coisa extremamente delicada. E é uma cena no filme que aparece ali em plano de detalhe, aparece bem de pertinho, né? Então ficou muito suave, ficou muito gostoso ver aquilo. E não é uma coisa que as pessoas vão olhar e dizer, ai, nossa, que espelho legal que o diretor de arte fez, mas tá lá. Apareceu e tá bonito na tela, é responsabilidade dele. Porque né? é uma coisa, ela tem que passar a verdade, né? Então, Isso. se for uma coisa que você perceba que não é verdadeiro, ele não vai te conquistar. Você vai olhar e bater o olho e falar, não, isso aqui não é real. Não é legítimo, Não né? é legítimo, Pois é. Então tem que ter esse cuidado. E eu tava até pensando nisso essa semana que a gente foi assistir o Amor Sublime Amor, que é o último filme que o Spielberg dirigiu, que é um musical dos anos 60 que foi refilmado agora por ele. E a direção de arte do filme é impecável. Se olha assim, eles fizeram embalagenzinhas de Gillette da época, sabe? Se olha tem um freezer lá que aparece, que tem um corroído. A parede tem textura de parede, sabe? Como se tivesse sido pintada várias vezes e você vê a marca do pincel na parede. Então, isso tem verdade. Que te envolve no filme, né? Que te traz mais para perto. Se você vê uma coisa assim, toda certinha, toda... que não condiz com o ambiente, então já não funciona no filme. É isso. Porque a pessoa, mesmo que ela... Tipo assim... Luiz, mas eu não sei nada de direção de arte, eu sou leigo nisso. Mas você bate o olho, você percebe que tem alguma coisa estranha. Você não identifica o que é, mas te causa uma estranheza que te afasta do filme. Sim. Então isso é muito, muito legal. E eu vou te falar, esses prêmios de fotografia que eu ganhei, eu atribuo também à tua direção de arte. Porque o contexto, né, a hora que você vai filmar, que tá tudo pronto, cara, você só dá o rec, né? Porque tá tudo muito bonito, tá tudo muito legal ali, tudo no seu lugar, e aí a fotografia funciona melhor. Né? Fazer fotografia numa parede branca, o cara pega uma parede branca e fala assim, mano, mas joga uma luz aí, faz um raiozinho de sol, mas continua sendo uma parede branca. Né? Não muda. Agora, quando você tem toda uma produção, uma direção de arte, uma coisa, a fotografia também funciona. Então, o aperto, na minha opinião, de todos os filmes que nós fizemos, foi o filme que eu mais gostei de fazer, filme que eu achei que ficou muito bonito realmente. É a cena que a gente fez da igreja, do casamento, que foi uma cena que começa com as duas crianças lá e vai, já aparece os dois casando. Foi uma cena que ficou incrível. Eu acho que toda essa dificuldade do filme, da direção de arte, o cuidado que teve com o filme, na minha opinião, de todos que nós já fizemos, para mim ainda é o que mais ficou bonito. Porque, na verdade, são coisas complementares, né? Direção de arte e direção de fotografia, elas são complementares uma com a outra, né? Não adianta eu fazer uma direção de arte maravilhosa e você não chegar lá e não conseguir fazer uma luz bonita para aquilo lá. Sim. Então os dois têm que ser equilibrados. E como eu tenho esse conhecimento de fotografia já também, então às vezes eu faço direção de arte já pensando na fotografia. Então é uma coisa que vai auxiliando a outra, né? Então são coisas que funcionam juntas, elas não funcionam separadas. Você tem que ter os dois equilibrados. Mas quando a gente não tem a direção de arte, né, Estevam? É difícil, né? A gente sofre bastante com... Não tenha dúvida. E agora o Luiz apontou uma outra coisa aí também recente, que foi muito curiosa, que foi muito bacana, mas no nosso último curto agora, O Pêndulo, né, um filme que fala sobre depressão, sobre suicídio, rodado agora em 2021, aqui em Rio Preto, aqui na nossa região. O Fábio, que é o nosso diretor de fotografia, na semana das gravações, positivou Covid. Exato. Positivou Covid e aquele desespero geral entre ele e eu, porque eu não acionei a equipe, né, para dizer o Fábio está com Covid. O que ia adiantar, né? Então a gente ficou ali acompanhando o estado de saúde dele, é claro, mas o filme não podia parar, porque vinham atores de São Paulo, vinha a equipe de fora, enfim, tinha todo ali uma logística, tinha todo um cronograma já para poder acontecer. E foi na semana, né? Foi na semana, nós íamos começar a gravar numa quinta, na segunda, não sei, o Fábio positivo a Covid. E aí, então, eu
naquele desespero interno, né? Mas aqui fora, tranquilão, fui acionar outras pessoas que pudessem assumir a fotografia do filme. E tem 2 ex-alunos meus, que são 2 meninos fantásticos, que é o Paulo Henrique e o Kennedy, lá de Barretos. Então, eles fazem fotografia, eles têm uma produtora lá também, eles trabalham com audiovisual, já haviam trabalhado conosco, inclusive, no Aperto, como assistentes ali de produção, direção de fotografia, enfim. Então, eu chamei eles 2 para assumirem a fotografia. No meio do caminho, o Luiz, com toda essa delicadeza dele, com todo esse olhar dele preciso para a obra, para o todo da obra, chamei ele para bater um papo, a gente conversou, né? E eu e ele já tínhamos feito ali praticamente um desenho imagético do filme. Ele estava falando aí sobre a geometria. Foi um filme que a gente estudou bastante essa geometria. Uma referência legal que nós tivemos foi o filme Parasita, né? Parasita, sim. Parasita, que ele é um filme geométrico, né? Ele é um filme simétrico, se vocês assistirem ou colocarem para ver de novo aí. Tudo que tem acima tem abaixo, tudo que tem de um lado tem do outro. E ele, além disso, ele ainda traça uma linha sempre separando as pessoas. Então, ele traça uma linha no meio da tela. De um lado ele mostra as pessoas pobres e do outro lado ele mostra as pessoas ricas. Sim. Então sempre você vai... Toda cena conjunto que aparece todos na tela, você percebe essa linha dividindo. Ou é um vidro, ou é uma parede, qualquer coisa que separa, você vê ali. E aí o que aconteceu foi que então nós queríamos isso para o pêndulo. Nós queríamos isso para o pêndulo e aí nós estudamos. E os meninos de Barretos que estavam chegando, estavam muito empolgados, mas não tinham essas referências, não tinham essas referências mesmo. Então, eu decidi que os 3 assumiriam ali a direção de fotografia. O Luiz com o olhar dele, com os posicionamentos de câmera, e os meninos com a execução, com o rec ali das câmeras. E acho que foi uma parceria bem bacana, né, Luiz? Porque eu até pensei no pêndulo, o que eu pensei foi, em vez de separar o rico do pobre, por exemplo, porque a gente tem uma linha tênue entre a vida e a morte. Sim. Você está dividido ali, uma pessoa suicida, que ela tem um pensamento suicida, ela tem depressão. Então você tem uma linha ali que tá assim, prestes a se romper. Então a gente sempre tentou fazer isso, né? Colocar a sarjeta dividindo o plano, a ponte dividindo o plano. Então você tem sempre uma linha ali que, tipo assim, se passar dali, já era. Sim. Isso. Então foi... E eu acho que funcionou muito bem. Nós estamos aqui falando dos filmes, da Estevacini, dos nossos filmes, das nossas parcerias. Se você que está assistindo a gente aí quiser assistir alguns dos nossos filmes que já estão disponíveis no YouTube, prestigiar lá os nossos trabalhos, acessa lá no YouTube Estevacini. Aí você vai ter acesso lá a vários trailers de vários filmes que ainda não estão disponíveis, mas tem lá vários curtas nossos também, os longas que nós já fizemos. Quase todos, né? Estão liberados. Só o Pêndulo que está fora, né? O Pêndulo e o Aperto, né? O Aperto, ele ainda o Aperto não disponibilizou ainda. O Aperto não está disponibilizado, ele ainda participa de alguns festivais de cinema, mas se tiver Canal Brasil em casa, liga lá. Ele está na programação do Canal Brasil, né? A gente conseguiu vendê-lo pro Canal Brasil, bacana, né, gente? Poxa. Um filme aqui de São José do Rio Preto, interior aqui de São Paulo, passando no Canal Brasil, né, meu? Então é um puta de um orgulho pra gente, assim. Que filme que você começou a trazer os globais, os artistas famosos? Qual foi? Foi o Luiz? Foi o Luiz. Então nós temos Luiz, Minha Mãe, Minha Filha, Minha Filha, os Super Idosos, que nós fomos a São Paulo gravar com o Dr. Drauzio Varela. E o Aperto. O Aperto, e finaliza aí essa saga dos atores mais conhecidos com o Pêndulo. Tem a Fernanda Viacava, está em vários seriados, Netflix aí, por exemplo. Emílio Moreira, que está no Verdades Secretas, que está passando agora. O Sérgio Pardal, que é um cara super camaleão também. Sim. Então tem uma galera de peso aí que a gente consegue trazer para cá. E curiosidade, como foi trazer essa turma para cá? Você teve dificuldade para trazer os famosos aqui para Rio Preto? Como eu trabalho com cinema já tem bastante tempo,
E os festivais de cinema são um grande canal, assim, né? Uma grande vitrine para nós, cineastas, roteiristas, diretores, nos encontrarmos. Então, nesses eventos, nesses festivais, a gente acaba fazendo um monte de amizades. E é por meio dessas amizades que eu comecei a sondar, em 2016, uma atriz que fosse uma atriz mais famosa, que tivesse um reconhecimento nacional para participar de um filme nosso. E foi a Anissete Bruno. Gente, quando eu consegui o contato dela, já foi uma emoção muito grande para mim. Quando eu consigo falar com ela, foi uma emoção ainda maior. E quando ela aceita fazer o nosso curta-metragem por um cachê quase que simbólico, aí foi quase que quase que um mal súbito ali que acometeu o coraçãozinho aqui. E ela veio, e claro, eu já tinha experiência aí de alguns filmes, mas não com a Anissete Bruno, né? Falo de boca cheia porque... E foi maravilhoso, assim, né? Então, eu e a Cíntia, que é minha esposa, roteirista do Luiz, produtora, enfim, é uma camaleoa também, né? Mãe, esposa, produtora, roteirista, escritora, enfim. Fomos buscá-la no aeroporto, ela e a Carol, que era a agente dela, e eu com aquele receio, né? Falei, olha, Anissete, se você quiser, vamos direto para o hotel para você descansar. Ela, imagina, você não falou que tinha uma churrascaria? Aí nós fomos para uma churrascaria fantástica aqui em Rio Preto, que servia várias comidas, não apenas churrasco, né? Mas ela foi no churrasco. Queria churrasco. Queria churrasco. E aí até falei, olha, vamos sentar mais ali reservadinho, se você quiser. Ela, imagina, vamos sentar aqui no meio. E aí os garçons vinham e perguntavam como é que tava a Emília, como é que tava Narizinho, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Afinal de contas, ela fez a Dona Benta, sim, né? Dona sim. Benta, é isso, né? Em uma das versões do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, foi fantástico, assim. E dizer que eu dirigi Anissete Bruno num filme meu é muita pretensão minha. Eu só direcionei e ela fez o resto. Cara, teve uma cena que nós gravamos lá na cozinha, lá em No show, Café da Colônia. No Café da Colônia. E uma cena onde tinha muito mosquito, né? Porque ali a Casa da Colônia... Cara, acho que você não viu essa. Não, essa eu não tava. Cara, e Ai, tinha muito gente. mosquito. E o tempo todo o mosquito vinha no rosto dela, na boca dela, e ela concentrada fazendo a cena, e o mosquito entrava na boca dela, não sei o que, não sei o que. O Estevão ficou puto, velho. Ficou puto porque não conseguia rodar a cena, foi lá, catou um vidro de Detefon. Te juro por Deus, cara. Eu não acreditei naquilo. Ele catou um vidro de Detefon, a mulher fechou o olho, e ele na cara dela, velho. Falei, meu Deus, o que esse cara tá fazendo, bicho? Mas resolveu, não resolveu? Acabou os pernilongos. Será que ela sabe o que ele tá fazendo? Será que ela acha que é algum, como que chama aquele repelente? Ele jogando Baygon. Vamos rodar, gente, vamos rodar. Eu falei, meu Deus, vamos rodar logo, porque senão não vai dar tempo. Ela vai cair dura aqui. Foi uma situação desesperadora. Foi, cara. Era final de 2016, nós estávamos lá em um show no Café da Colônia, que é o nosso parceiro também lá da Cláudia, né? Enfim, um lugar agradabilíssimo para você passar um final de semana com a tua família, enfim. E são parceiros nossos. E nós estávamos num sítio gravando uma cena, 5 e pouco, 6 da tarde. Caindo sol, precisa Caindo gravar sol. logo. Aquela mosquitaiada típica de sítio invadindo a cena. E a Anissete, toda Anissete Bruno, toda... Oi, ai, oi. E o mosquito, aquela mosquitaiada na cara dela. E ela, oi. Com uma classe, com uma diplomacia. E eu realmente, não tá dando certo, não tá dando certo. É mosquitaiada invadindo. O pai de um dos garotos lá me sai pra comprar Baygon, Detefon, sei lá o que era, me chega lá e eu falei, é isso aqui mesmo. Eu falei, Nissetinha, por favor, fecha os olhinhos. Aí ela fez assim, eu e passei Detefon em todo mundo ali. Cara. E eu e o Fábio, né, aqui, mas resolveu. Gravamos a cena, rodamos de primeira. Depois de 50 tentativas. A gente cheio de dedos, né, cara? Porque, pô, famosa, a gente cuidando dela, já de idade, e todo um cuidado ali. A hora que eu vi o cara jogando Detefon na mulher, velho, eu falei, não é possível, cara. Acho que isso só acontece aqui, né? Foi. Aqui, não é possível um troço desse. Mas foi sensacional. Não, valeu muito a pena, porque o Luiz foi um curta-metragem inspirador, assim. Ele fala sobre família, sobre amor, sobre as relações interpessoais, né, que a gente tem na vida ou que a gente não tem na vida.
E esse filme rodou festivais do Brasil e do mundo inteiro, nos trouxe muitas alegrias, né, Sim, Fábio? sim. Ganhou prêmios aí de melhor filme, melhor direção, melhor, enfim. Ganhou muitos prêmios, então isso acabou, claro, nos abrindo portas para outros filmes, para outros curtas, Sim. também com atrizes bem conhecidas, né? Que foi o caso do Minha Mãe, Minha Filha, Sim. que é um filme de 2017, 2018, que fala sobre a doença de Alzheimer. E aí nós trouxemos ninguém menos que Eva Vilma, né? Um monstro da televisão, das novelas brasileiras também. E a Helena Ranaldi, né? Que na década de 90, década de 2000, estava arrebentando aí nas novelas também, linda, né? Enfim. Então, foi de grande, assim, foi um boom que os nossos filmes deram com a participação, né? Com a... Cara, mas assim, é só uma curiosidade. Claro. Como que é, por exemplo, eu acho que é curiosidade de todo mundo, como que é a recepção dessa pessoa? Ela te atende e, cara, porque assim, a gente tem uma impressão que é meio difícil chegar, né? Porque antigamente não tinha assessor, não tinha... Né? Eu acho que antigamente era mais fácil de você chegar no artista. Hoje parece que é um caminho difícil, né? A grana fala mais alto. E quando eu falo em cinema, parece que a galera muda, né? Quando eu falo em cinema, parece que a galera, sabe, tem uma paixão por isso, uma coisa... E atrizes, né, cara? Na idade da Eva Vilma, por exemplo. Pô, aceitar vir para Rio Preto, toda a dificuldade, né? Porque a gente não tem uma estrutura. Vamos falar que a gente tem uma estrutura para recepcionar essa galera? Como eles são recepcionados na Globo, por exemplo? Eu acho que Não, não, é claro, não, mas veja bem, eu acho que é o contrário, Fabio. Eu acho que há 10, 15 anos atrás, para você entrar em contato com a atriz, com o ator, era mais difícil. Você acha que era mais difícil? Era mais complicado. Eles já tinham, sim, agenciadores, eles já tinham agências, sim, mas era mais difícil da gente conseguir mostrar o nosso trabalho para eles. Porque não tinha internet, eu estou falando de 10, 15 anos atrás, tá, gente? Não era ágil como é hoje, Sim. tá? Então você não pegava um link e mandava, o cara via lá o que você estava fazendo e tal. Não, era tudo mais demorado, era tudo... Quem é o Estevanato? Estevanato, o que esse cara fez? Quem que é? Hoje em dia, é tudo instantâneo. Então, a internet aproxima todo mundo, o Instagram, as redes sociais, de um modo geral. Então, quando eu consigo ali o contato ou da atriz ou do ator direto, ou do agente dele, eu já ligo, já entro em contato e já falo, olha, dá um Google no meu nome aí que você vai saber do que a gente está falando. E assim, modestamente falando, a Estevacine tem 17, 18 filmes aí no seu currículo. Temos muitos prêmios Brasil afora, mundo afora, que nem eu falei. Então isso já encurta um caminho. Fala, opa, beleza, o cara sabe o que tá fazendo. E quando o projeto cai na mão da atriz, aí o projeto tem que ser bom. Se o projeto for bom e despertar a emoção da atriz, que foi o caso da Anissete, da Eva e de todas as pessoas que trabalharam conosco, eles aceitam. E nem sempre por cachês estratosféricos. Às vezes um cachê mais alto, às vezes um pouco mais baixo, mas eles sabem, essas atrizes, esses atores, eles sabem que a realidade do cinema nacional, independente, que é o nosso caso, é bem diferente realmente da Globo Filmes, que produz cinema, que produz, enfim, ou agora dos estúdios Globo. Sim. É uma outra realidade. E eles aceitam porque todos eles vieram disso. Quando eles começaram, às vezes há 50, 70 anos atrás, como é o caso do Lima Duarte, que estava na primeira novela brasileira, a estrutura era outra, cara. Era outra. Totalmente. Né? A nossa estrutura aqui é melhor hoje. Sim. Então, eles, na maioria das vezes, aceitam pelo projeto, por quem está à frente do projeto. E é por isso que eu me sinto muito bem, que eu me sinto muito agraciado, assim, de ter conseguido, de ter conquistado esses projetos tão grandiosos que nós já fizemos juntos aqui, né? E que rodam o mundo todo. E eles não te questionam, tipo assim... Pode falar. Não, eu só ia complementar, é que você tinha falado daquele negócio que às vezes a gente consegue imprimir nossa arte, que nem no seu caso, você consegue imprimir sua arte só quando você faz o cinema com Estevanato. Eu acho que eles também, às vezes, eles se sentem meio que assim, né? Eles estão ali fazendo um trabalho, mas para eles é um trabalho, eles estão fazendo diariamente. É a novela, indústria, né? é uma indústria, eles estão fazendo no batidão. Quando surge a oportunidade deles fazer uma coisa mais autoral, que eles podem imprimir uma personalidade deles mesmo no filme,
acho que eles acabam topando mesmo por um salário mais simbólico. Sim, por cachês mais por cachê baixos. mais baixos, É isso porque mesmo. eles conseguem imprimir a personalidade deles no trabalho. E por Eles conta não tão- disso, eles nem te questionam. Tipo assim, mas e onde eu vou ficar? O equipamento que você vai usar? Quem que é o fotógrafo? Eles não questionam nada disso ou existe um questionamento? Normalmente existe, mas não vem do ator especificamente. Em alguns pequenos casos, não vou citar nomes, mas em alguns casos eles querem saber sim, mas normalmente são os agentes deles que têm, na verdade, que ser ser bastante preocupados e atentos a tudo que vai acontecer. Então, a logística, eles têm que ter acesso a essa logística com antecedência, onde vai ficar, quem vai buscar, qual que é o hotel, quantas estrelas tem o hotel, tá? O que vai comer, e é claro que nós também já nos precavemos e já preparamos tudo isso com antecedência, exatamente pela expertise que nós já temos dos projetos que nós já fizemos. Então a gente procura fazer o máximo possível para que a atriz, o ator, se sinta no mínimo confortável aqui na nossa cidade, bem recebido, seja bem tratado, é claro, por todos. E o principal, no set de gravações, eu procuro fazer com que o ator e a atriz se sintam à vontade e não explorar ali a diária dele mais do que ela vale. Entendi. Né? Que foi o caso, por exemplo, quando nós gravamos com a Eva Vilma, ela me chamou de cantinho e me deu uma bronca. Ela falou, olha, eu sou uma mulher de 84 anos. Nós estamos gravando há 9 horas. Tô cansada. Falei, não tem problema, Eva, vamos gravar o último take e nós vamos pro hotel para você descansar. E não tem problema, é só mais um só take. mais um take, durou mais 5 horas. Não, mas aí gravamos ali o último take com ela e levamos ela pro hotel. Gente, aprendizado, né? Sim, claro. Aprendizado, então isso é maravilhoso, né? Ela poder, enfim, me chamar de canto e me solicitar, né, que a gente encerrasse ali a nossa diária, porque por mim, que na época ele estava no gás todo, né, como diretor, todo mundo mais jovem do que ela, trabalhando, a gente varava a noite. Mas realmente, isso não existe. Já existiu, né? Vocês sabem, a gente já gravou até altas horas, Sim, claro. mas em outras épocas, em outros tempos. Então, quando a gente está lidando realmente com pessoas, não digo nem atrizes ou atores, mas com pessoas um pouco mais idosas, que já estão um pouco mais sensíveis, cabe a nós, é claro, respeitar todo mundo, sempre, mas ainda mais eles, né, que já estão ali um pouquinho mais cansados, encerrar a diária num tempo numa hábil, dessas né? cenas que nós gravamos lá na sua casa, né, inclusive a minha mãe e minha filha foram rodadas na sua casa, enquanto você dirigia a Eva, aí eu fiquei conversando com a Helena Ranaldi ali, que a gente estava preparando a cena, e cara, a gente foi muito elogiado por ela, né? Então eu fiquei muito feliz naquele dia, porque uma mulher que vem de uma experiência, né, de cinema, de grandes produções, né? Então elogiar a nossa equipe, então isso é muito legal, porque aqueles 3 dias ou 4 que a gente passa gravando os curtas, eles são intensos, né, cara? Então a gente se concentra no projeto e realmente vive o projeto naqueles dias, e vir um feedback desse de uma atriz é muito legal. Porque fala, pô, a gente está no caminho certo. Pelo menos a gente é sério. Sim. Pelo menos a gente está sendo respeitado. Porque é duro, né, cara, quando a pessoa não te leva a sério. Que você vira uma piada, né? A pessoa sai daqui e fala, putz, isso aí é piada. Ainda caio nessa. Olha a furada em que eu fui me meter, né? Não, mas realmente isso nunca aconteceu, não acontece e não vai acontecer, né? Porque os nossos projetos, eles vêm se tornando projetos cada vez mais sólidos, né? Cada vez mais consistentes. Então, acho que a gente só tende realmente a crescer, né? Embora o Brasil não tenha uma indústria do cinema, né? A nossa indústria ainda é a indústria da novela, eu acho que os nossos projetos do cinema nacional, sobretudo agora, 2020, 2021, mesmo com a pandemia acontecendo, aí tocando terror no mundo todo, nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo e levando os nossos projetos para fora, e nós, curta-metragistas, também, né? Mesmo durante a pandemia, agora nós produzimos 2 filmes, né? Um deles aí, o Depois do Medo, né? Que foi um filme feito pra internet, com pessoas do mundo inteiro, e agora o Pêndulo. Então, a gente tá no páreo. Sim. Né? E nesse caso do filme Minha Mãe e Minha Filha,
eu fiz também a fotografia de set, né? Foi. Esse daí, e o aperto e o pêndulo eu fiz o que eu consegui. E eu fiquei bastante emocionado quando a Eva Vilma chegou a falecer, que a Helena Ranaldi usou uma foto que eu fiz durante as filmagens para Sério, fazer uma cara? homenagem para ela. Que massa. Então eu achei assim, muito legal assim, o reconhecimento dela, né, pelo nosso trabalho, Sim. de ter escolhido uma foto feita aqui, né, durante a Sim. produção, para fazer uma homenagem tão bonita Porque, para ela. cara, você né? imagina o conteúdo que essa mulher não tem nesses anos todos de... E aí veio para Rio Preto, a gente atendeu à altura, a Helena Ranaldi saiu elogiando, depois usou uma foto sua. Então, pô, isso mostra que a gente está no caminho certo, né? É. Eu sempre uso a expressão do cinema mambembe, né? Porque a gente aqui no interior, a gente brinca de fazer cinema, né? Porque Sim. perto das produções que a gente conhece, os caras investem uma grana e tem uma estrutura foda, e a gente chega aqui e faz também com aquilo que a gente tem. Então eu sempre brinco, a gente faz um cinema mambembe. Cara, mas é um cinema mambembe que rola, né? Isso, aí você falou uma coisa extremamente importante. Bicho, mudou. Mudou. As produções interioranas do Brasil inteiro, hoje, na verdade, são o parâmetro. O que não é mais parâmetro são as superproduções mesmo nacionais. E eu falo isso por experiência própria, por ir a festivais de cinema, por assistir muitos curtas-metragens. Então, tem uma galera que você não conhece os nomes, que você não sabe quem são, que estão produzindo pequenas obras-primas, que estão produzindo curtas-metragens para festivais de cinema, para o próprio Canal Brasil, que nem eu estava dizendo aqui agora há pouco, que são, assim, pérolas, que são filmes maravilhosos, encantadores, com tecnologia, com sensibilidade e com belas interpretações. Então mudou bastante esse modelo de achar que realmente o nosso cinema é amador. Eu me lembro uma vez, nós estávamos editando lá o Quando o Céu Era Azul, que é o nosso primeiro longa-metragem, né? Então estava eu, um dos nossos editores lá, e aí me chega um cara de fora, colega nosso, olhou para a tela e falou assim: nossa, tá parecendo um filme de verdade isso aí, hein? Rapaz, quase que voou um cotovelinho. Puf, assim, opa, pegou sem querer. Escapou! Como assim parece filme de verdade, cara? Então, Pô. mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, já que vocês também estão há mais tempo nessa área. Vocês não acham que isso é por causa da tecnologia que ficou mais acessível para todo mundo? Porque antigamente, há 10, 15 anos atrás, era só quem tinha muito dinheiro conseguir fazer isso. Tá. Hoje, apesar do valor um pouco elevado ainda, a maioria das pessoas consegue ter acesso a uma câmera de cinema, para fazer um filme. E antigamente as pessoas que tinham uma boa ideia, um bom roteiro, não conseguiam chegar nessas pessoas para fazer um bom filme. Então o roteiro, a ideia acabava morrendo, né? Sim. E hoje elas conseguem colocar em prática isso. Eu vou falar por mim, porque quando o Esteban chegou em Rio Preto há 15 anos atrás, eu tinha uma estrutura boa, né? Mas o máximo que a gente gravava na época era um HDV. Era o HDV. Na fitinha, né? Então, como eu venho do jornalismo, a minha câmera é uma câmera com uma lente de jornalismo. Era uma câmera praticamente igual a que eu usava na TV. E aquilo era difícil, né, Esteban? Porque não tinha uma linguagem cinematográfica ali. Eu não conseguia, com a lente que eu tinha, que não era uma lente cambiável, ela até era, mas na época era uma lente mais de jornalismo, com zoom, com aquelas coisas todas. Então a gente não conseguia ter aquela plástica que as câmeras de cinema tinham, né? Porque ela tinha uma ótica diferente, as lentes e tal, né? Mesmo as digitais. Mas na época que você chegou aqui, ainda era película o cinema. Sim, claro. Sim. Então, assim, era um sonho muito distante. Muito distante. E aí o Esteban chegou e eu tinha uma estrutura já razoável e eu abracei a causa dele. Mas se eu não tivesse feito aquilo na época, Esteban, o teu sonho não tinha saído do papel. Não tinha saído do papel. Porque era impossível o Esteban pagar uma produção naquela época. Né? Porque era muito caro. Não né? tenha dúvida. Não então, tenha dúvida. era muito inacessível, né? Muito, Mesmo muito. que você tivesse... Você podia ter a ideia do melhor roteiro do mundo. O roteiro de Oscar, mas você não tinha como executar. Isso, e aí tem uma outra coisa muito importante que está exatamente ligada a isso que vocês estão dizendo. O digital fez com que centenas de milhares de novos cineastas nascessem. Sim. Eu sou fruto do digital. Eu nunca filmei em película.
eu sempre gravei no digital. Por quê? Realmente, porque é muito mais barato, é muito mais acessível. Só para vocês terem uma ideia, há 15 anos atrás, um festival recebia 100, 150 filmes para concorrer. Hoje, Clermont-Ferrand, Cannes, já vão pegar pelos, né, Gramado, Brasil, eles chegam a receber 2.000 filmes. 2.000 filmes. Gramado aqui talvez um pouco menos, mas 800, 900 filmes para serem selecionados 20. Então, com certeza, novos cineastas, novos realizadores surgiram e aí tem muita coisa maravilhosa no mercado, como também tem muita porcaria. Sim, Tem muita coisa mal feita, mal gravada, mal executada, que não tem nem o olhar, nem a sensibilidade, nem a técnica. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de número. Então, com certeza, muitos, mas muitos projetos passaram a ser viabilizados pela tecnologia. Mais acessível, que chega nas pessoas de uma maneira mais barata, muito mais barata. Hoje em dia aí tem uma porrada de curso aí no Instagram, em tudo que é rede social aí, de como produzir o seu filme sem grana. Inclusive estou pensando em promover um curso desse. Então é isso, você consegue produzir hoje quase que a custo zero, né? Se for com os camaradas. Mas não, aqui a gente quer pagar todo mundo, então acaba custando um pouco mais. E eu acho que além também da questão da produção do filme em si, eu acho que tem também a questão da distribuição. Que nem a gente pensa, há 15 anos atrás, para você assistir um filme coreano, quem é daqui de Rio Preto sabe, a gente ia lá na OVNI, se tivesse lá, a gente assistia, se não tivesse, não assistia. Então hoje você pega a Netflix lá, você tem vários streams, tem a Netflix, HBO... Amazon, Mubi, Disney, Globoplay, todo mundo, Disney. Né? Todo mundo entrou na então lista. qualquer coisa que você queira assistir hoje em dia, você consegue. Do celular, né? Do celular. Do celular, não tem mais desculpa, né? Não tem mais desculpa. O cara assiste onde ele quiser agora. E o grande barato e o grande barato é que são olhares de cinema do mundo inteiro, né? Sim. Porque o cinema que nós estamos acostumados, que você está acostumado a ver aí, é o cinema americano. Aquele padrão de cinema americano. Aí tem mas tem muitos estilos de cinema que o Luiz é o cara até mais certo para poder falar sobre isso, que ele é realmente um grande estudioso desse assunto, mas que são outras linguagens. Por exemplo, como ele falou aí, o cinema coreano, o cinema chinês, o cinema iraniano. Iraniano, tem as coisas sensacionais iranianas que, tipo assim, a gente não teria acesso há 10 anos atrás. Entretanto, são modelos de filmes que naturalmente acabam não agradando os telespectadores. Por quê? Por conta dessa imposição, dessa massificação do blockbuster, do cinema americano. Sim. Basicamente é só isso que se passa nos cinemas ainda hoje. Agora está começando a mudar, né? Mas em sua grande maioria, filmes americanos. Porque eu estava lendo uma pesquisa até que foi feita esse ano, 1/3 da população do Brasil não gosta do filme nacional. Será que não gosta ou realmente não acompanha? Não tem interesse em conhecer, né? Porque, cara, a gente tem filmes bons. Inclusive agora na pandemia esse ano, os filmes que foram produzidos antes, que foram editados agora e que estão lançados em 2020, foram lançados em 2021, cara, tem cada filme top, velho. Sim. Você vê a evolução do cinema nacional. Porque realmente agora a galera está tendo acesso a um equipamento mais em conta, que tem uma ótica, uma qualidade melhor, e os caras estão conseguindo produzir. Né? 2008, cara, quando chegou a 5D Mark II no mercado, 2007, 2008, foi quando eu tive acesso à câmera, teve uma virada de página, tanto para nós, produtores do broadcast, né, que a gente faz o profissional, comercial, televisão e tal, quanto para vocês, né, Luiz, que estão na área do social. Sim. O cara que fazia casamento, cara, ele era discriminado de um tanto, porque assim, éramos nós no broadcast, e o VHSeiro, aquele cara que tinha aquela câmera, tinha VHS, não tinha qualidade. Então era uma discriminação. Quando chegou a 5D Mark II, começou a filmar aquela ótica, trocando lente, e o cara construía a ótica dele trocando as lentes da câmera, cara, os meninos do casamento viraram artistas. Né? Viraram cineastas, né? Cineastas, porque eles fazem cinema, com filme, fazem filmes de casamento. Né? Então, teve uma virada de página e isso foi bom para todo o mercado.
todo mundo ficou bom, a qualidade melhorou. E aí, quando nós tínhamos que porque abastecer o YouTube... Ficou bom pra gente que produz, ficou bom pro cliente também, Sim, que recebe um produto de qualidade muito superior. muito superior. É. Eu não sei se você conheceu o Ray Roman, aquele cara americano que faz filmes de casamento. Você ouviu falar dele? Não. Esse cara, ele revolucionou o casamento. Ele transformou o casamento em produção de cinema. Né? E aí a galera foi copiando o cara, porque tiveram acesso à máquina. E hoje você tem casamentos aqui que são lindos, cara. Você assiste, você consegue assistir. Né? Porque antigamente era registro. Antigamente você chegava na casa de uma pessoa que tinha casado, ela mostrava o álbum de fotografia. Sim. Mas o DVD, a fita VHS, ele não mostrava de jeito nenhum. A cerimônia na íntegra, a festa na íntegra. Não, hoje não, realmente, são curtas-metragens. Não dava só quando queria mandar a visita embora, né? Isso, colocava o DVD lá pra assistir. Não, ninguém assistia, era uma Marisa coisa... Monte, Legião Urbana e filme de casamento. Era tenso. Mas já que a gente entrou nesse assunto, Luiz, você que é um fotógrafo da área social também, né? Uhum. Você atua muito nessa área. Como que está sendo para vocês agora esse retorno? Porque vocês ficaram praticamente 2 anos parados, né? Como que está sendo esse retorno agora com os eventos voltando e tal? Com a pandemia parou tudo mesmo, zerou. Não tinha assim, meio termo, sabe? Não tinha casamentinho de 10 pessoas. Zerou mesmo. Então a gente ficou realmente quase 2 anos parado, sem trabalhar nessa área. A sorte é que eu trabalho em outras áreas também, então fotografo joia, faço outros trabalhos, faço produto, estilo e tal. Então eu consegui me manter nessa área de publicidade também. E agora o retorno foi assim, também muito difícil, porque a gente às vezes não conseguia data para fotografar. Então o cliente que tinha um casamento marcado para 2020, por exemplo, 2021, e precisou remarcar agora para o final de 2021, às vezes eu já tinha um casamento marcado e o cliente queria remarcar para essa mesma data. Então eu não conseguia atender os 2 clientes ao mesmo tempo. E esse cara já estava fechado contigo? Já estava fechado comigo. E como que você consegue? Aí você tem que fazer fala para ele, essa data eu não consigo te atender porque eu já tenho um casamento marcado, que era o casamento que estava marcado mesmo nessa época, não foi uma remarcação. Se você aceitar, eu mando um outro profissional da minha confiança para fazer o seu casamento, ou então, se você quiser que eu faça a devolução do dinheiro que você já pagou, então você tinha que fazer nessa negociação, né? E teve muitos amigos meus que tinham muitos casamentos fechados e não conseguiram dar conta de fazer, porque era muita remarcação de data, né? E também esse dia 18/12, a gente tem um grupo lá de fotógrafos, estava todo mundo procurando freelance para essa data, porque não tinha. Era muito casamento, muito evento e pouco fotógrafo. Eu fiquei sabendo que a galera, muitos saíram e não querem voltar mais, né? Sim, não teve voltam muitos fotógrafos que pararam de trabalhar na área, que não querem mais trabalhar com casamento, por questão também de gestão, né? Porque não conseguiu fazer a gestão do dinheiro do que eles já tinham recebido. Sim. Então você recebe um casamento lá, faz um contrato, recebeu e não conseguiu segurar aquela grana, gastou durante a pandemia e não tem como cumprir com o que combinou. Eu acompanho alguns fotógrafos e eu vejo que os caras estão fazendo 2, 3 eventos no dia para dar conta da demanda. Sim. E você acha que isso vai se estender pelo ano todo de 2022? Ah, eu acho. Não todo, mas pelo menos até o meio do ano vai ficar meio bagunçado. Vai acumular. Vai acumular. E teve até um amigo meu que ele falou que ele queria parar de fotografar casamento durante a pandemia. Eu falei, mano, espera um pouquinho, porque depois que voltar, não vai ter fotógrafo suficiente. Aí você vai trabalhar bastante, só se você esperar um pouquinho. Não vai vender equipamento agora, porque depois você não vai ter como trabalhar. E você acha que essa demanda agora, a falta de profissional, vai inflacionar? Você acha que o preço vai subir muito? Quem for casar agora vai ter um produto mais caro? Então, eu acho que não a demanda, mas eu acho que é porque a gente teve muitos aumentos de várias coisas, né? Então, o combustível subiu, o gás subiu. Então, a gente não tem como manter o mesmo preço que a gente praticava 2 anos atrás. Não tem como você segurar aquele preço. Então, se você fez uma remarcação, o ideal é que você faça um ajuste de preço para que aquilo lá compense para você fazer. Porque se você for fazer para trabalhar de graça também, aí não vale a pena. Então, você acha que
O cara que tá pensando em entrar no mercado hoje, no mercado de social, de casamento e tal, você acha que vale a pena? Você acha que é um bom negócio? Depende. Porque, assim, tem bastante coisa que tem muitos prós e muitos contras. Então, assim, se a pessoa pesar isso e se ela estiver disposta, por exemplo, a abrir mão do final de semana com a família, vale a pena ela investir. Mas se ela quiser priorizar a família durante o final de semana, é melhor investir em outra hora. Porque, por exemplo, tem casamento que eu saio de casa 2 horas da tarde no sábado e volto 5 horas da manhã no domingo. Então, eu praticamente perdi o final de semana, né? Porque durante o sábado eu tô trabalhando. Domingo você vai dar uma descansada, porque você não aguenta também, né? Eu tô um caco, não consigo fazer nada. Tem que ficar em casa. E aí, na segunda-feira, eu volto a trabalhar de novo. Então, tem esses prós e contras, né? Se a pessoa gosta de festa, gosta de trabalhar com pessoas, que nem eu gosto, assim, de ter... Apesar de eu ser um pouco tímido, mas eu gosto de ter esse contato com as pessoas, de conhecer pessoas novas, de estar num ambiente com pessoas diferentes, sabe? Ter esse contato de conhecer mesmo. É legal. Mas se ela quiser priorizar essas coisas assim de família, de ficar em casa no final de semana, curtindo, aí já O final é de semana. O difícil. cara que entra nesse mercado não tem final de semana, Mas né? financeiramente falando assim, se a pessoa tiver, por exemplo, um casamento por final de semana, vale a pena. Você acha que um casamento só, no sábado, por exemplo, se ele pegar um por semana, ele já sobrevive só do evento? Sim, consegue sim. Você consegue falar pra gente hoje quanto que fica um álbum de casamento hoje? Ou você tem uma tabela, é mais caro, mais barato, ou é tudo igual? Eu consigo falar por mim, mas Sim, não sim. pela média, sabe? Eu, por exemplo, um evento hoje, para entregar um álbum 30 por 30, por exemplo, eu vou cobrar numa faixa de 5 mil, 6 mil reais. Tá, isso hoje, né? Nós estamos gravando esse podcast hoje no dia 23 de Isso. dezembro de 2021, né? Isso deixa claro, porque isso vai ficar para média. Quanto que você falou que fica? Uma média de 5 mil reais. 5 mil reais. Então, se você fizer um por semana, mais ou menos 20 pau aí, o cara tem de faturamento. Sim, faturamento bruto. Bruto no mês. Porque aí depois ele tem que descontar o valor do álbum que ele vai pagar para fazer também. Líquido sai quanto, assim? Só pra gente ter uma ideia. Uma média de uns 2 mil reais por evento. 2 mil líquido. Então, uns 8 pau por mês. 8 mil. Cara, é muito mais que a média, né? Sim. Se a gente for ver, se o cara tiver um dinheirinho pra investir no equipamento, tem um pouquinho de talento, porque o serviço tem, né? Eu lembro que uma vez eu chegou um número pra mim, Rio Preto tinha em média 35 a 40 casamentos por semana. Então é uma demanda alta, né? Se você falar só de Rio Preto, mas você tem uma região, né, que não para de casar, né? O pessoal não para de casar. Sim, Então, é um bom Rio negócio, Preto né? também é conhecido por ter festas muito luxuosas. Tem muito festa assim que o pessoal investe uma grana mesmo, sabe? Tipo assim, tem festa para todo mundo. Tem classe A, classe B, classe C. Então, qualquer uma dessas... Porque, assim, eu tô falando 5 mil reais, mas é o ambiente que eu convivo que eu consigo cobrar esse preço. Sim. Mas tem gente que consegue entregar o mesmo trabalho que eu entrego por 2.500, 3 mil reais. Então, vai depender da classe social que ele quer atender. Entendi. Então, se ele tem que focar na classe que ele quer, né? Qual foi o trabalho mais caro que você cobrou? O casamento mais top, assim? Quanto que você chegou a cobrar? Foi um porque álbum. demanda também, né? Quanto maior, mais a equipe, né? Maior a equipe. Porque tem, às vezes, por exemplo, eu já fui num casamento que tinha 700 convidados. Puxa vida. Como que você vai fotografar um casamento com 700 convidados com um fotógrafo só? Então a gente foi numa equipe de 4 fotógrafos. Aí você pensa, são 4 fotógrafos. Aí tem mais 4 cinegrafistas. Aí tem mais cerimonial. Então é uma coisa assim, que é um valor muito alto investido, né? Olha, assim, eu fiz poucos casamentos na minha vida. Fui para ajudar alguns amigos mesmo e tal. A equipe de foto e vídeo conversa, combina? Às vezes sim. Às vezes. Às vezes sim. É mais fácil Dá quando umas eles se tretas, tem umas conhecem. tretas Não, assim na cerimônia, na igreja, acontece umas tretinhas dá, assim. Um pouquinho sim. É. Tem uns caras meio mal educados que xinga. Tem uma galera meio... Quem entra na frente de quem? Quem atrapalha mais quem, você sabe? Eu acho que o fotógrafo atrapalha mais o cinegrafista. Sério? Sim. Você precisa entrar na frente ali, dar o teu clique. Porque, por exemplo, se eu tô ali pronto para fotografar e um cinegrafista passa na minha frente, às vezes eu não cliquei, então ele só passou. Se eu tô filmando e alguém passa na frente, não tem como cortar aquilo ali, vai ter que cortar na edição depois. Sim. E se ele tiver a sorte de um outro cinegrafista estiver gravando junto,
ele consegue fazer essa edição, mas senão vai ficar aquela pessoa passando na frente. E aí ele joga, o noivo reclama, ele fala, mas ó, é o fotógrafo que você contratou aí, cara. O cara não sai da frente da câmera. Exatamente. Então tem as tretas. Não, mas as tretas, assim, eu já vi treta pior com padre. Sério? De padre dar bronca em fotógrafo durante a cerimônia. Eu fui um. Eu tomei uma bronca de um padre. Então, e assim, porque é pior porque não é uma bronca só pra você. A igreja toda ouve. É uma bronca coletiva, né? Você tomando tá a bronca. tomando um toco ali. Você já tomou ou não? Não, de padre não. Não, o cara é sensível, né, bicho? O cara é de boa, né? Amigo do padre, né? Eu tava com a noiva, acho que eu tava, e aí o padre bravo, porque atrasou muito a noiva e tal, e um monte de casamento pra fazer, e eu cheguei que nem uma vaca louca. Eu cheguei que nem uma vaca louca, achando que eu tava muito atrasado, mas ele também estava, ele tava fazendo uma outra cerimônia. E eu cheguei correndo, entrei na igreja correndo, fui jogando os equipamentos pro chão, o padre parou e ficou olhando, cara. Parou a cerimônia, ficou me olhando assim, e aí todo mundo olhando pra mim, aí que eu percebi, aí, cara, ficou aquele climão assim, aí ele falou assim, o senhor é muito mal educado, hein? Uau! Na igreja, assim, cara, todo mundo olhando pra mim, ele me chamou de mal educado. Cara, aquele dia, eu não sabia nem enfiava a cara. E ajoelha e reza 10 Ave Maria. Assim. Não, eu quase que ajoelhei, eu já levo até no milho, se ele quisesse. Porque, rapaz, foi uma cena, e aquilo te deixa mal, né, cara? E eu, na minha convicção, eu tava muito atrasado. Mas assim, tava tudo atrasado e eu entrei na cerimônia do outro. Não era nem o meu casamento. Entrei atrapalhando a cerimônia dos caras. Então foi complicado. A única bronca que eu tomei, o padre me deu assim, particular, que eu tava durante a cerimônia. E durante a cerimônia você tem alguns protocolos que você tem que respeitar, né? Porque afinal de contas é uma cerimônia religiosa, tem um protocolo ali que você tem que respeitar. E aí eu passei, eu tava, não sei por que eu não percebi isso, eu passei entre o padre e os noivos. E aí depois ele me chamou no cantinho e falou assim, ó, da próxima vez você não passa entre o padre e os noivos, porque ali tem uma ligação, tal, durante a cerimônia e tal. E aí, a partir dali, toda vez que eu fosse passar, eu tentava passar por trás do padre para dar a volta. Então, e ele te falou que se os noivos separassem, a culpa era sua? Não. Não falou nada disso? Não. Entendi. Teve um episódio, cara, que eu era sócio de uma outra produtora, né? Dono de uma outra produtora. E aí eu saí da Record, fui pra empresa, cheguei lá e falei assim, como é que você chegou? Vamos comigo ali entregar um DVD, um casamento. Eu falei, vamos lá, vamos entregar, né? Cheguei lá, cara, isso assim, ele demorou 6 ou 7 meses pra editar o casamento do cara. 6 ou 7 meses. E eu sei que tem empresa aí que demora até 1 ano pra entregar, né? O casamento. Aí chegou lá, velho, bateu a palma, fulano, e aí? Aí o cara saiu puto, né? E aí o quê, meu? Vim entregar seu DVD aqui do casamento. Eu falei, vai lá, leva pra aquela... Eu falei, mas como assim? Não, se ela quiser, ela que paga. Tchau, fechou a porta na cara da gente e entrou. Uau. 6 meses o cara tinha separado, velho. Então. E aí o cara perdeu 50% do casamento. Né? Então, olha só, né? O que é o lance, situações, né? Então, assim, eu acho que toda profissão tem, né? Mas essa daí deve ter muita história, né, cara? Sim. Às vezes, teve um casamento também que eu fui entregar o álbum. Na verdade, eu não cheguei a fazer, porque a noiva que enrolou também para escolher as fotos. Mas eu fiz o álbum lá, fiz a diagramação e tal. Aí apresentei para ela, para poder fazer a impressão. E ela falou que ela tinha terminado também. Ficou, acho que 6, 7 meses juntos. E separou. E aí você toma preju? Eu tomei... Porque, assim, em alguns contratos, antigamente, eu fazia dos noivos pagarem 50% no ato da entrega, né? Que para mim também é justo. Porque se eu não entregar, não tem por que eu receber, né? Sim. Então eu acho assim, que ainda hoje eu acho justo isso. Porque a não ser que eu imprima o álbum, aí eu vou cobrar o valor que eu paguei para imprimir o álbum. Mas se for nesse caso, também não acho justo receber, não. É complicado. Muito bem, senhores. E aí, vamos falar mais de cinema? Eu acho que já tá bom, né? Chega já? Quer mais falar de cinema? O cara cansou fácil, gente. Né, velho? Não é isso, né? A gente eu ia te fazer uma pergunta. Diga lá. Que assim, você sonha ainda em fazer um longa?
Não, metragem? claro, a gente tem planos sempre, mas Porque eu lembro que os que nós fizemos foram bem difíceis, né, cara? foram. A gente fez 2 longas, né? O Quando o Céu Era Azul em 2008 e o Muito Mais Que Guitarras em 2010. Mas imagina, para se produzir um curta-metragem hoje, né, é tão difícil, né, financeiramente falando, e a logística, e juntar a equipe ali de profissionais para passarem 3, 4 dias rodando aí um filme de 15 minutos às vezes. Então a produção de um longa, ela demanda muito mais tempo, muito mais energia, muito mais pessoas, profissionais e obviamente dinheiro, Sim. né? Então fazer um longa hoje, nas condições que nós fazemos os nossos curtas, não dá. Não dá. Já passou esse desejo, como a gente estava falando anteriormente. Mas com edital aí, com uma grana real, onde a gente possa remunerar todo mundo e as pessoas possam despender um tempo, se não exclusivo, quase exclusivo para a produção, aí vale muito a pena. Histórias é o que não falta. Nós temos várias histórias que estão engatilhadas, né? Mas para dar o start, realmente não é o momento. Eu prefiro realmente esperar a hora certa, se a gente ganhar um edital ou tiver um super patrocínio aí para a gente poder fazer. Caso contrário, é muito difícil. O caminho hoje do cinema longa-metragem, é só através de edital? Como que o pessoal tem rodado? Ou os streaming estão chegando com tudo aí, estão patrocinando? Sim, o Netflix, por exemplo, compra ideias, compra roteiros, às vezes compra o filme já pronto, de pessoas que já produziram, mas que tem que ter aquele padrão Netflix, né? Então, a galera que já produz tá no páreo, nós inclusive, né? Canal Brasil, estamos aí. O Netflix, por exemplo, não compra curtas-metragens. Já entrei em contato com eles e tal. Eles compram longas-metragens, ou já produzidos, ou a ideia, seriados. Então, é um novo nicho, é um novo mercado, é uma nova vitrine que nós temos também, né? Mas, por enquanto, a gente continua aqui nas nossas produções um pouco menores, um pouco mais humildes, mas fazendo o nosso nome, levando o nosso nome para frente, nunca para trás. Sim, a evolução é sempre para frente, né? E aí o longa... Mas o que eu queria saber de você é se há uma possibilidade, se você já com esses anos todos de experiência, você teria condições de ir atrás disso, tanto dos editais, quanto de sentar com uma Netflix, apresentar um projeto. Você tem esse desejo? Eu tenho esse desejo, mas ao mesmo tempo me cansa muito. Me cansa muito pensar em tudo isso. Editais, eles são extremamente rigorosos. São extremamente rigorosos. E hoje, eu sendo pai de 2, esposo, dia a dia, é muito difícil eu ter um tempo ali exclusivo para eu sentar com calma e escrever um projeto. Então, existem empresas, tem pessoas que fazem isso, só escrevem projetos. Então, às vezes, eu prefiro contratar essa pessoa para isso do que eu sentar para poder redigir tudo isso. Editais menores, aqui como o nosso municipal, a gente senta e destrói lá em algumas madrugadas e escreve, beleza. Agora, um PROAC da vida, projetos que são mais elaborados, que requerem mais atenção, eu não tenho muita paciência para isso atualmente. Não tenho, tá? Mas quem sabe alguém não me contrata, por exemplo, para ser diretor de um filme que já tem um edital. Olha que bacana. Aí sim, vamos para lá para trabalhar, para dirigir um filme, tá? Mas é claro que é o único caminho, né? Não tem como eu ficar mais, oi pessoal, vamos patrocinar o nosso filme com R$1 milhão. Não. Então realmente são editais, são verbas públicas que vêm para a gente por meio de editais. Então, na verdade, é o único caminho, não tem outro. E não, atualmente eu não estou escrevendo um projeto, tampouco com paciência para poder escrever um. Mas, quem sabe amanhã, enfim, futuro... Eu já presenciei muito sufoco, né? Você já passou muito sufoco. Claro. E algumas vezes você falou para mim, cara, esse é o último. Cara, esse é o último, não posso mais essa humilhação, esse é o último, não vou fazer mais, nanana. Daqui a pouco meu telefone toca, ou meu WhatsApp chama, fala, bicho, tem como você dar uma passadinha aqui em casa, eu quero te mostrar um roteiro. Eu conheço a conversa. Você conhece, né? Conheço. Às vezes o cara tá puto, fala umas coisas nada a ver, e a gente ri da cara dele, né? Fala assim, ele não tá bem hoje, né? Ele não tá bem.
Qual que foi a última que a gente deu risada? Qual que era o projeto? Eu tive uma ideia sensacional. Nossa. Eu posso ir no banheiro agora? Pode ir no banheiro. Foi inclusive no banheiro que eu tive essa ideia, hein? Eu imaginei. Seria um filme sobre um cara que não consegue parar de imitar o Silvio Santos. O cara tá. E ele sai pra lá, vem pra cá, oi! Ele vai abastecer o carro, ele não consegue, ele tá delirando. E o cara abre o carro, quanto vai, senhor? Ele, R$100 de gasolina! Oi! Então seria isso. E o filme iria se chamar Transtorno Obsessivo Compulsivo. Hã? Que tal essa? Não ia ser sensacional? Porra, se o nome do filme... Na edição você coloca o... Não, se o nome do filme dá o peso que o filme, né, merece, eu acho que esse é o nome, né, cara? Não, é brincadeira, é que tudo isso vem das minhas revoltas aí, de filmes que eu vejo e às vezes eu não entendo nada do filme, ou aquela não é a narrativa que eu gosto, né, que eu produzo, e isso me causa algumas revoltas às vezes, né? Então eu já pensei em fazer determinados filmes para chutar o pau da barraca e falar, vamos ver se essa bosta agora entra, se essa, né? Mas eu não consigo. Cada cineasta, cada realizador tem a sua narrativa, né? Tem o seu método, tem a sua forma de contar histórias, né? E eu sou um cara abençoado, agraciado, sou um cara que tem muita sorte de ter encontrado profissionais como vocês no meu caminho. E a Cíntia, minha esposa também, depois da entrada dela na minha vida, a qualidade dos meus filmes melhorou muito, por conta da sensibilidade dela, que roteirizou alguns dos nossos filmes mais importantes, aliás. Então, eu tenho a minha narrativa, né, que às vezes me deixa feliz, às vezes me deixa mais furioso, mas é o dia a dia, né? Brincadeiras à parte, cada um de nós produz aquilo que o nosso coração pede para a gente produzir, Sim. né? E vem projeto novo por aí. Então, você quer dar um spoiler? Spoiler. Projeto? O novo projeto, ele... Que assim, ó, só te interrompendo, a gente já leu muitos roteiros, né? Sim. Discutimos ali e tal. Esse roteiro, ele me encantou, cara. Me encantou. Pois Dá é. spoiler. Não, pois é. Caído é o novo curta-metragem que nós vamos produzir certamente em 2022. Certamente é muita prepotência, né? Mas se nós ganharmos aí um edital que porventura eu venha inscrever, nós vamos fazer. Se eu conseguir uma grana de algum outro de alguma outra forma, nós vamos produzir. E ele é um filme que fala sobre um encontro improvável. Ele fala sobre um cara que se isolou no meio do nada. E o filme fala sobre esse isolamento e sobre um encontro bem improvável. E é isso que eu posso dizer. E esse encontro, cara, me deixou apaixonado. Porque a hora que eu saquei, eu falei, cara, que delícia. Pois é. Achei um roteiro delicioso, assim, que né... A hora você contando ali, eu falei, cara, eu já fui pensando no filme. E outra particularidade é que esse roteiro ele foi dividido, né? Ele foi escrito por mim, pelo Luiz e pela Cíntia. Ô Luiz, isso aí rolou depois do Silvio, né? O Silvio foi o start, né? Depois do transtorno obsessivo. Foi depois. Foi. Não, ele realmente... Não, mano, vamos fazer um negocinho diferente aí, né? Como que foi essa construção aí, a três, assim? Como que é essa troca de ideias? Eu tinha pra quem tá em casa que tem vontade de puta, queria fazer um roteiro, como que é essa construção? Bom, você quer fazer um roteiro, você tem que ler muito, assistir muito filme, ter ideias na sua cabeça, não necessariamente ideias boas, ideias que você consiga trazer do campo da ideia para o papel, né? É o primeiro passo. Mas eu tinha ali a ideia de um cara isolado que ruía as unhas. Ele ruía as unhas. E comecei a contar a história para ele. E aí nós começamos a desenrolar essa história juntos. Tem um outro spoilerzinho aí de uma dica de filme que o Luiz passou para mim, genial, vocês já devem ter assistido. Para quem não assistiu, busquem lá A Bruxa. A Bruxa. Um filme sensacional, uma fotografia muito bem feita, uma cor desaturada, uma cor gostosa de ver, um filme angustiante. Enfim, e aí a partir dessa premissa aí, esse filme foi uma grande referência, né, para que eu pudesse começar a desenrolar essa história, e eu queria já esse encontro, e aí o Luiz me traz a ideia de quem seria, né? Ele me mostrou, né, eu falei para ele, não, e se esse personagem aqui fosse Tal pessoa. Tal pessoa.
E aí eu pirei. Falei, Aí ele achou que eu tava zoando. Falei, achei que ele tava brincando. Falei, não, é sério, esse personagem pode ser tal E pessoa. aí eu comecei a desenvolver, então, realmente, esse personagem que o Luiz mencionou ali. Depois de tudo, chega ali uma outra pessoa, que é a que vai proporcionar esse encontro, e eu precisava de um diálogo que fosse muito visceral, que fosse muito vivo e que fosse muito perturbador. E aí a Cíntia, que é a roteirista, e minha esposa entra e me sugere ali uma ideia de um diálogo que eu gostei muito, muito, e aí fizemos ali algumas pequenas alterações, algumas incrementações ali, e hoje eu acredito, esse roteiro, talvez nem você saiba disso, ele passou pelo 3º tratamento. Né? Então, quando você escreve um roteiro, você lê, relê, quando ele está pronto, ele não está pronto. Então, aí você vai refazer ali o que você acha que tem que ser refeito, acrescentar, tirar. E nós fizemos isso 3 vezes nele. Então, ele está no 3º tratamento, acredito que é o último, pronto para ser produzido. E ele vai ter uma linguagem estética diferente. Os filmes que nós estamos habituados a assistir, eles têm esse padrão, né, que é o 16:9. Esse filme não, ele vai ser o 4:3, que é aquele filme mais achatado, né, das antigas TVs de tubo que a gente tinha em casa. E provavelmente ele vai ser preto e branco, tá? Com contraste mais denso, com sombras mais acentuadas. Então, tem tudo para ser um filmão. Provavelmente, segundo semestre de 2022, a gente produz. Olha, eu falar pra você, fiquei encantado e eu fiquei sabendo aí, né, nos bastidores, que um dos atores você já Pois é. já tá com ele, já contactou e o cara topou, né? Pois é, tem um cara, Ronaldo Lampi é o nome dele. Ele já esteve aqui em Rio Preto para uma produção de um outro colega nosso, Adriano Ferreira. Você, inclusive, Sim, foi diretor de trabalhei. fotografia. Se eu não me engano, Meia Lua, o nome desse projeto. O Ronaldo Lampi, ele é um camaleão. Ele é um cara que você olha para ele, ele pode ser um anjo, ou você olha para ele, ele pode ser um demônio. Então, ele é um personagem muito versátil, muito versátil. E eu já mirava ele, já fazia bastante tempo. E aí, numa conversa que eu tive com ele, ele ficou muito empolgado também. Então, provavelmente, já temos, né, o nosso protagonista. Enfim, basicamente é isso. Olha, é uma bela história. Um curta-metragem daqueles que termina e fala assim, mas já acabou? Pô. É duro, Pois né? É duro, Pois né? é. Esse último que você, o Pêndulo, quando eu fui assistir a pré-estreia dele lá, né, o premiere que você fez na faculdade, eu achei ele um filme do caramba, velho. Sabe, o lance do suicídio é uma coisa que mexe, e eu vi que muitas pessoas ficaram mexidas ali quando assistiram o filme, né? Sabe, parece que é muito mais comum do que a gente imagina, porque parecia que muitas pessoas tinham vivido aquilo, ou tem um problema daquilo na família, né? Parece que é distante da gente, mas não tá distante, né? Ele tá muito próximo da gente. E aí, você me falou que ele está tendo uma certa resistência nos festivais. Você acha que é pelo tema? Você acha que é isso mesmo? Ou a linguagem mudou, como você disse? O que está acontecendo? Assim, o que você acha que está rolando? Pois é, o Pêndulo, ele é um curta-metragem que fala sobre depressão e suicídio. Ele é um filme muito forte, assim, inclusive imageticamente. Ele tem cenas perturbadoras no filme, mas que fazem parte de uma realidade tabu, né? Falar sobre suicídio é muito pesado, é muito forte, né? Tanto é que as mídias falam muito pouco sobre o assunto, ou quase nada, né? Exatamente para não estimular, para não induzir a um possível suicídio para pessoas mais delicadas, mas que estão passando por alguma situação de risco. Então foi o projeto que eu mais estudei para poder colocar na tela, para não falar besteira, para não provocar esse tipo de sensação. Então ele é um filme que fala sobre superação. Mesmo assim, ele é um filme forte na sua essência, né? Nós tivemos aí enfim, foi sorte, foi uma infinidade de fatores aí, mas nós tivemos um patrocínio master da Apsen Farmacêutica, né? Eles patrocinaram o filme integralmente, então isso me trouxe uma alegria muito grande, porque aí eu consegui pagar todo mundo com um pouco mais de tranquilidade e ainda ganhei dinheiro com o filme. Olha que bacana, né? Esse é o grande objetivo mesmo. Entretanto, nos festivais de cinema,
agora em 2021, ele não está entrando, ele está tendo essa resistência realmente. E claro, a gente nunca vai saber exatamente o porquê, mas eu percebo que em relação a festivais de cinema está acontecendo agora um novo fenômeno, né, que são as classes minoritárias ganhando espaço, né? Então, filmes de causa, filmes da causa negra, causa LGBTQIA+, causas feministas, são causas que até então elas são muito marginalizadas e que agora, finalmente, é claro, elas estão ganhando espaço, né, que as pessoas vêm lutando há muito tempo. E aí talvez filmes que não dialoguem com essas causas estão agora perdendo um pouco de espaço, né? O que me deixa, por um lado, extremamente irritado, mas, por outro lado, consciente, né? Então, agora é a vez desse outro perfil de filmes. E assim vai. Então, vamos sentir agora, 2022, como vai ser a aceitação dele também. Eu vou mantendo todo mundo informado aí por meio das minhas redes sociais. Mas é um processo, né? De alegrias e frustrações. Toda obra que a gente lança é isso. Eu posso mostrar o meu filme para você aí em casa, você fala, cara, que filme fantástico. E aí eu posso mostrar o filme para você e você fala, que bosta de filme. Entendi nada. Não entendi nada. Então é isso. O objeto é um só, mas o olhar das pessoas muda. Então Sim. A gente faz o filme não é mais meu, o filme é de todo mundo. Então acho que é isso. Gostoso bate-papo, né? Muito bom. Esclarecemos bastante sobre a nossa profissão, sobre nossos filmes. Sim. Espero que o pessoal em casa tenha gostado, né? De ter ouvido um pouquinho sobre isso. Eu queria perguntar para vocês, depois da pandemia, o que vocês voltaram a assistir? Vocês assistiram alguma coisa no cinema? Eu sou pai de 2. Cara, eu tenho ido pouco no cinema, mais Netflix mesmo. Então, tudo que tem de novo no Netflix, eu tenho assistido. Assim, eu não sou falar assim, cara, olha, o Fábio é um cara que assiste muitos filmes, aquelas coisas. Já fui mais. Né? Então, o último filme que eu assisti no cinema agora foi o 007. Né? Agora eu preciso assistir o Homem-Aranha, sabe? Assim, então, eu tô tentando ir sempre que eu posso. Mas, como eu falei pro Esteva já algumas vezes, eu me tornei um cara muito comercial. Então, o meu lado artístico, ele ficou um pouquinho escondido, assim, sabe? Tá um pouquinho lá dentro do meu coração e tal, porque eu foquei mais a grana. E a grana é o mercado publicitário. O mercado publicitário, você não tem muito como expressar o seu lado artístico, cara, porque é uma indústria mesmo, sabe? Então, hoje, se você for rodar um comercial e você tem uma diária para rodar aquele comercial, com toda aquela equipe, estrutura, locação de equipamento e tudo mais, e você precisar ficar pontuando luzinha, ficar fazendo não sei o quê, sabe? E você correr o risco de não conseguir rodar o comercial naquele dia, você nunca mais é chamado para trabalhar. Então, eu me tornei um cara mais frio, mais objetivo, um cara que chega lá, roda, sabe? Então, vem um roteiro, você nem questiona muito, vai lá e executa, né? Vamos executar, vamos fazer. É a indústria mesmo, que a gente falou da Globo lá. O artista chega lá, cara, tá tudo pronto, vamos rodar. E não erra muito não, porque se você errar muito, você sabe, a galera já te põe no canto. Então, tipo assim, é um compromisso. Né? É um compromisso com o dinheiro do cliente. E aí eu me tornei um cara um pouco mais frio, sabe? Então, hoje, que depois de 25 anos de profissão, agora que eu tô numa situação um pouco melhor financeira, realizei um sonho que foi montar o podcast, né? Porque eu fiz tanto para tanta gente e hoje eu tô fazendo um produto meu, um produto onde eu vou receber meus amigos, onde eu vou bater papo, vou gerar um network. Então, eu talvez volte agora a melhorar esse tempo de ir no cinema e apreciar um filme. Eu ia no cinema, bicho, eu dormia no cinema. Sabe? Eu tava com tanta vontade de ir no cinema, só que eu chegava lá, de um certo momento eu apagava. Né? Ainda mais naquelas salas da VIP lá do Iguatemi. Nossa, é um convite, né? Um convite, é uma soneca. Então, assim, se o filme não for muito bom, Duna, por exemplo, eu dormi em Duna, você desculpa. Sabe, 007... Tá comprando briga com o cara errado. Não, mas Duna é maravilhoso, mas realmente, se você tiver com um pouquinho de sono, você dorme. Cara, porque ele demorou pra começar a ação. Aí começou a ação, eu acordei e o filme acabou. Falei, cara, será que eu dormi tanto assim? Tem uma cor bonita, né? Um quentinho, assim, que você... Nossa, é maravilhoso. Filme maravilhoso. Só que o 007, que tinha muito tiro, eu fiquei ligado, né? O Duna já... Então, olha só, né, cara? É assim, eu não vou falar que é meia idade, porque não é. Não é. É uma questão mesmo de cansaço mesmo, sabe? Assim, aquela coisa. Mas eu acho que agora eu vou conseguir
apreciar mais Aham. um filme no cinema, sabe? Na televisão. Eu vou poder me tornar um cinéfilo, talvez. Porque a situação é outra. É. Mas enquanto eu estava na indústria, que eu estava rodando VT todo dia, aquela correria, não tinha jeito, cara. É. Você se torna um cara mais frio. Uhum. E quando eu participava dos curtas, era ali que eu conseguia exercitar minha arte, sabe? Trabalhar um contraluz melhor, uma iluminação diferente, uma cena diferente. E aí é gostoso, sabe? Mas o dinheiro falava mais alto, né, Estevam? Ah, não tenha dúvida. Eu agora durante a pandemia, agora com esse final de pandemia também, como eu brinquei aqui, mas é verdade, sou pai de 2, então o tempo já fica mais escasso em relação a isso, mas tenho lá prestigiado sim, cinema nacional, nos streamings principalmente, Sete Prisioneiros com o Rodrigo Santoro, que é maravilhoso, O Vendedor de Passados, gente, bem legal, Aline Moraes, Lázaro Ramos, também muito bacana, e curtas, né, que eu consumo bastante, curtas metragens, seriado, tem um seriadinho nacional também, Sintonia, tá lá no Netflix também, com a Fernanda Viacava, que é a protagonista do nosso último filme agora, O Pêndulo, e seriadinhos americanos também, Modern Family, que você bota lá só para desligar a cabeça e rir um pouco. Friends, sabe? que você assistiu todos, Friends, né? com certeza, todos, também, né? todos. Então acho que vale muito a pena também a gente desligar a cabeça às vezes na frente da TV e deixar alguma coisa passando lá, só para você ir, né? Enfim, se mantendo ativo. Mas eu sei que eu tava numa ânsia tão grande no cinema que depois que acabou, assim, deu uma liberada, porque a gente tomou as 2 doses da vacina, tudo. Acho que o primeiro filme que a gente foi ver no cinema foi Marighella, que a gente viu e, assim, sensacional o filme. Eu perdi, cara. Eu queria muito assistir no cinema. Ele tá disponível no Globoplay já. E, assim, é um filmão, cara. No começo do filme é um plano sequência que você fala, mano, como né? que os caras gravaram isso num plano sequência, sabe? E é maravilhoso o filme. Fiquei E muito aí chateado. depois a gente já foi assistir Os Eternos, Casa Gucci, Homem-Aranha, West Side Story. A gente foi assistir uma pancada de filme, assim, sabe? Cara, tá acessível, né, bicho? Não vamos Tá. falar que o cinema hoje não é acessível, porque Não, né? claro que é. A pessoa assim. não vai no cinema hoje por sei lá que rola, mas falar que não é acessível né, bicho? Hoje daria pra prestigiar mais, né? Sim, sim. Essa questão da pandemia, sim, mas eu acho assim, eu acho que ele ainda tá um pouco inacessível o valor dos ingressos. Você acha que tá caro ainda? Eu acho que tá caro. Porque eu fui no Rio Preto Shopping outro dia, que é a nossa realidade aqui, tava R$10 uma entrada de cinema. Então, mas é porque são umas promoções, né? Mas, por exemplo, você vai lá no Iguatemi, eu acho que é R$40 a entrada inteira. Não, realmente aí tá fora. Se, por exemplo, você tem uma isso família com 3 pessoas, você vai assistir um filme, é R$120. E isso só as entradas, né? Porque a pipoca e o refrigerante no cinema não são tem mais jeito. caros do que a própria entrada. Você saiu de casa com criança, foi no cinema, ou adolescente, cara, vá já sabendo que você vai ter que comprar pipoca, refrigerante ou alguma coisa, porque isso faz parte do negócio. Se você for no cinema sem a pipoca, com uma criança, cara, é um crime. É um crime. E a gente não fica sem, eu não fico sem a pipoca. Né? E eu acho também que isso também tem a ver com o lance da Netflix também, que eu acho que se você parar para pensar, você paga a assinatura da Netflix, são R$39, a assinatura top da Netflix. Você tem lá disponível 2.500 filmes. Você vai no cinema pagar R$40 para assistir um filme. Não, realmente é uma nova realidade. É uma nova realidade, Tem-se sabe? ali o glamour, né? A coisa gostosa de você entrar na sala escura, nada se supera entregar, a experiência supera. do cinema, né? Sim, não tem Mas nada. realmente o streaming veio para ficar e vai ficar. É uma Aí outra você tem realidade. televisões hoje, né, que são telas grandes, som, dentro da sua surround, dentro da sua casa, casa, então é isso. E você vê assim, que tá mudando até o esquema do Oscar, né? Porque antes o Oscar não aceitava filme que De não streaming. fosse passado no cinema. Isso. Então você tem que passar o filme no cinema para ser aceito no Oscar. E hoje a Netflix já produz filme pensando no Oscar. Que ganha Oscar, Que inclusive. ganha Oscar. Né? Teve o Roma aí de 2018, né? Enfim, teve um curta-metragem agora chamado Dois Estranhos, americano, que ganhou o Oscar de melhor curta também. Netflix. Tá lá, inclusive, assistam. Vale muito a pena. Mas eu isso. acho que o Dois Estranhos ele não foi produzido pela Netflix, foi? É uma produção Netflix. É Netflix? É a produção Netflix. Então, porque eles fazem muito disso, de comprar coisa de Sim, pronto, sim. né? Então, mas é bem legal, cara. Bacana, né? Falamos um Muito pouco. bom, seu Fábio Falamos um Roger. pouco. Vamos falar muito mais ainda. Cinema, a nossa arte é assunto que não acaba mais.
E se a gente for falar de todos os filmes, a gente vai ter podcast aqui para um bom tempo, né? A gente volta num outro momento, mas antes quero sim. te parabenizar pelo espaço aqui, cara, que você criou. Sensacional aqui para a realidade de Rio Preto. Isso aqui tá fora do padrão. Então, meus parabéns. Obrigado, tá? Obrigado Que mesmo. o Matraca Podcast aqui seja uma inovação e que as pessoas comprem a ideia do podcast aqui em Rio Preto e, enfim, só tende a prosperar. Parabéns mesmo. Cara, obrigado. Foi feito com muito carinho. É um projeto meu, um projeto, como eu disse, né? Sempre fiz para as pessoas, hoje eu estou fazendo para mim. E eu quero receber todo mundo aqui, quero bater papo, um papo humanizado, um papo legal, sem pauta, sabe? Sem aquele negócio de perguntas e respostas, as coisas vão fluindo, as brincadeiras, as risadas. E isso é para Rio Preto. É para Rio Preto, de Rio Preto para o mundo. Né? Como isso. são os nossos filmes, de Rio Preto para o mundo. Tá de parabéns mesmo. Obrigadão mesmo. Obrigado pelo convite, sucesso aí, parabéns pelo espaço. Ficou assim, é que nem o Alexandre falou, para Rio Preto tá fora do padrão, tá acima do padrão, sabe? E você sabe que essa casa é nossa. Se você me permite, rapidinho, eu queria fazer um jabá do meu podcast também, Claro, Luiz. Pô, porque você não falou isso antes, pô? Não, deixar pro final. Deixar pro final, que eu tenho um podcast também que a gente fala sobre cinema, cultura pop, videogame, quadrinhos. Só que ele é só por áudio. Ele não tem vídeo. Que é o podcast Royal with Cheese. Que é uma referência a um filme do Tarantino. Não sei se você lembra da sequência lá que o John Travolta fala com o cara lá, que eles falam que em Paris não chama McDonald's, né? O quarteirão com queijo, que chama Royal with Cheese, porque a métrica o sistema métrico deles é diferente, né? Então eles chamam de Royal with Cheese. Então esse é o nosso podcast. A cada 15 dias a gente posta falando sobre esses filmes da Marvel, séries, quadrinhos, videogame, tudo lá. E é você? É só você? Não, sou eu e uma amiga minha que mora na Irlanda. A gente legal. grava pelo Zoom, aí eu edito e a gente posta a cada 15 dias. Ah, que massa. Já passou o endereço aí pra turma? Já. Então, beleza. Vamos prestigiar, hein, galera? Vamos prestigiar meu amigo Luizauro aqui, porque o cara tem um conteúdo. Ele falou pouco aqui, mas lá eu tô sabendo que ele fala bastante, né, Esteu? Falo mais um pouquinho. Fala mais, né? Então, valeu. Galera, obrigado. Fique com Deus aí e acompanha a gente, hein? Valeu. Isso aí. Obrigado aí, galera. Sensacional, cara.